Olá, alunos do CPM Genivo das Neves, o professor Alisson Matutino de Souza. Estamos no eixo política em sociologia, vendo as formas de governo. Vimos a república e a monarquia nas primeiras aulas, no segundo bimestre. Agora estamos vendo a anarquia. Tivemos uma primeira aula, um primeiro vídeo, em que nós vimos o conceito geral, algumas propostas, algumas diferenças específicas, já que, como eu disse na primeira aula, esse é um conceito que não tem como explicá-lo de maneira uniforme, visto que são várias as correntes, vários os autores, e até mesmo de maneira conflitante eles trabalham, sobretudo quando vimos aí a diferença entre o anarquismo individualista, o anarquismo comunista. Vimos também uma subdivisão do anarquismo coletivista, muito difundido pelo Bakunin, pelo Mikhail Bakunin. E hoje nós vamos ver mais uma corrente que vai distanciar um pouco da proposta anarquista na sua essência, que não vai seguir aquela linha de pensar a supressão da propriedade privada dos meios de produção, mas vai continuar com a proposta de pensar a extinção do Estado como um dos maiores males da sociedade, por justamente impor a violência, ou seja, violência de todos os tipos. Vamos ver isso mais detidamente, mas voltando ao cerne central da ideia do anarquismo, nós vimos que a liberdade é o único caminho para, digamos, para construir uma sociedade justa e mais fraterna. Pensando a liberdade aqui, tanto no sentido individual como no sentido coletivo, e que não pode haver nenhum tipo de restrição de autoridade, seja ela, como nós vimos, de cunho estatal, e suas hierarquias, de cunho econômico, e os meios de produção, autoridade religiosa e autoridade social, que são todas essas, e mesmo jurídico, são todas essas gamas de repressões e forças repressoras que tiram, de certa forma, essa essência do anarquismo, até mesmo da vida em si, para essa proposta filosófica e política, que interfere na vida pessoal e, de certa forma, castra e tira a nossa liberdade. Então, partindo disso, segundo o anarquismo, as leis, as regulamentações governamentais são extremamente repressoras, sobretudo porque funcionam como uma forma verticalizada, uma autoridade que parte de cima para baixo. Então, as leis são basicamente impostas para os cidadãos seguirem, e isso não deixa, de certa forma, na visão dos anarquistas, viver a liberdade no seu sentido pleno. Então, a política, juntamente com suas formas repressoras, o seu aparato policialesco, todo o aparato de leis, funciona como que repressão para que a vida humana e mesmo a vida em sociedade não seja vivida no seu resplendor, na sua essência, que no caso é a liberdade. Nós podemos citar, juntamente com esses tipos de opressão que partem do Estado, como, digamos, uma mão do Estado que controla a sociedade muito fortemente. Para os anarquistas é a educação, de forma que a educação é uma das primeiras instâncias de repressão sobre o indivíduo, já que ele é ditado desde de tenra idade. O Estado dita os meios educacionais que a juventude deve seguir, as ideias, os conceitos, e toda essa organização social, de certa forma, ela coloca como a educação coloca aquela via como sendo a única certa, e isso é um tipo de, de modelo estatal que fere, sobretudo, a liberdade. Então, o Estado te condiciona nesse sentido, se a gente for pensar nas questões ideológicas passadas pela educação, a pensar de determinada maneira. O importante é entender que a educação, para o anarquista, não é entendida como um elemento de formação individual, para pensar numa contraproposta para chegar a uma sociedade anarquista. Para o anarquista, dessa linha tradicional, a educação costuma ser contra essa ideia de formar um indivíduo uma mentalidade
que vai satisfazer as potencialidades, as habilidades específicas de cada um. Não, a educação para o anarquista é uma educação que se propõe difundir as ideias, guiar os indivíduos para um projeto de sociedade muito mais harmoniosa, muito mais libertária, e ensinarem as pessoas a viverem essa coletividade de forma harmônica e não cada um no seu mundinho e não tentando transcender essas questões das habilidades específicas de cada um, mas colocar isso em prática para uma dimensão maior, uma dimensão mais comunitária. Podemos citar a educação como uma forte repressão nesse sentido. Dando continuidade à nossa reflexão, à nossa aula, existe uma tentativa de situar o anarquismo entre a esquerda e a direita. Vamos ver o que é isso, em que sentido nós podemos pensar, se é que podemos pensar. Nós já vimos que existe uma relação grande entre o anarquismo tradicional e o comunismo. A gente vai ver que na contemporaneidade algumas linhas dissidentes dessa ideologia não vão seguir necessariamente as ideias nem de direita e nem de esquerda. Se a gente pudesse aproximar um pouco, seria muito mais ideia de direita nesses dois casos que nós vamos pensar agora, justamente com a questão do libertarianismo e do anarcocapitalista. Em alguns pontos, não estou dizendo aqui que seja em todos os na inteireza da lógica não, mas em alguns pontos sim, eles vão ter complementariedade, sobretudo na lógica de como entender a relação Estado e propriedade privada e qual dos dois devem ser suprimidos, qual dos dois deve ser mantido. Então, o libertarianismo, que tem essa na sua essência e na própria etimologia da palavra, a ideia libertas, que vem do latim, liberdade, é uma filosofia política que possui o princípio da não agressão, juntamente com o anarcocapitalismo. São contra qualquer tipo de agressão, e o Estado, digamos, para o anarcocapitalista, é o maior difundidor da repressão e da agressão. Vamos ver melhor no próximo slide isso. Mas o libertarianismo, como nós estamos tratando, ele tem sua origem no liberalismo, por justamente, junto com o liberalismo, pensar de forma mais radical a questão da liberdade econômica e da liberdade social, assumindo a posição, sobretudo, de que não é da aljava do Estado promover a igualdade e a ordem social. Você tem aí muitos não vão reconhecer o Estado, a legitimidade do Estado, outros já vão reconhecer pelo menos o Estado mínimo, os minarquistas, que o Estado mínimo poderia pelo menos assegurar o direito aos indivíduos, promover a segurança, assegurar os direitos básicos do cidadão, viabilizar uma segurança pública e a criação de leis que garantam a boa convivência da sociedade, que é base daquela ideia dos primeiros liberalistas, sobretudo John Locke, que vai defender muito na sua filosofia esse ideal de um livre mercado e de um Estado que fica com uma pequena parcela, um Estado bem mínimo, que fica com uma pequena parcela para cuidar desses interesses que é da maioria. Então, cabe uma ressalva aqui, para não ficar muito obscura a relação entre libertarianismo e anarquismo. Só porque os libertarianistas não reconhecem a autenticidade de um governo interventor, não necessariamente os seguidores desse tipo de proposta de libertarianismo não necessariamente são anarquistas. Não podemos fazer essa relação direta, pois mesmo que a doutrina libertária atualmente possa ser marcada fortemente, digamos, pelas ideias de anarquistas, nem todos os libertários é um anarquista. Não podemos fazer essa relação direta, porque vocês vão ver que os libertarianistas ainda tem alguma parcela ainda que ainda vai defender a presença mínima do Estado, os minarquistas. Então cabe aí essa ressalva. E visto também que os libertarianistas que aceitam que o Estado assume um mínimo de funções, desde que essas funções, sobretudo, não interfiram na liberdade individual das pessoas.
como, como já foi dito, que a liberdade é a base dessa proposta do libertarianismo. Assim, historicamente, a gente não pode fazer essa relação que os libertários são de esquerda e de direita. Esse é a gente pode cair em alguns dissensos que consensualmente nem eles têm isso tão presente, visto que você tem várias ramificações, como, digamos, socialistas libertários, como anarco-comunista, anarco-sindicalistas. Então, você tem algumas dificuldades e muitas disparidades se fazer essa associação tão rápida. Então, vamos responder essa resposta como um não, nem de direita e nem de esquerda, como eu havia colocado em questão no início dessa temática. Existe também atualmente, nessa linha do libertarianismo, alguns na contemporaneidade que reivindicam muito mais serem anarcocapitalistas, que os anarcocapitalistas não vão seguir nenhuma referência clássica, digamos, na sua essência dos anarquistas. Eles não vão pensar a abolição do capitalismo e da propriedade privada dos meios de produção. Então vamos ver como que o anarcocapitalista vai, de certa forma, fazer até uma crítica aos anarquistas e pensar um outro viés para pensar, para colocar em prática essa questão da sociedade mais libertária. Então, a partir dos anos 60 que surge esse grupo de anarcocapitalista, com inspiração da supressão do Estado e o seu governo, uma valorização da liberdade individual. Então, essa linhagem de pensamento é chamada também com a sigla ANCAP, ou podemos chamar também de anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo pode ser conhecido também como anarquismo de mercado, anarquismo libertário, anarquismo de propriedade privada ou anarquismo liberalismo. De cara vocês percebem por essa nomenclatura que eles fogem à expectativa do anarquismo clássico, por isso que é complicado fazer uma associação deles. O que podemos fazer é pensar pontos comuns, por exemplo, a questão da supressão do Estado, só que eles não fazem essa associação entre capitalismo e Estado como duas coisas, digamos, como o anarquismo comunista faz, o anarquismo tradicional, de que são dois males que têm que ser extirpados e que fere o princípio da liberdade, fere o princípio do indivíduo, da liberdade social. Mas eles vão pensar que, a partir do fato, juntamente com os libertarianismos, que eles rejeitam qualquer tipo de violência, seja ela qual for, de qualquer tipo. O anarquismo, digamos, seria um resultado final dessa ideia básica deles, que é o princípio da não violência, e qualquer tipo de violência é errado. Isso aqui, é claro, que não inclui a questão da defesa pessoal, porque na violência você ataca, né? Você ataca. Então, atacar a propriedade privada do outro, roubar, invadir, tudo isso são violências. Então, violências do mais variados gêneros aí é proibido para essa corrente. É uma coisa que é um princípio básico que eles defendem. Então, uma das consequências dessa ideia de que não pode ter violência, não pode ter Estado, é que então não vai ter regras, vai ser um caos geral. Não. Uma coisa é ter ausência de regras, mas não quer dizer que não vão ter. Não, desculpa, melhor reformulando. Não é que o anarcocapitalismo defende a ausência de regras, eles querem defender a ausência dos regradores, ou seja, esses regradores que em parte vão limitar a liberdade individual e sobretudo vão impor uma certa violência a todos os cidadãos, porque na visão do anarcocapitalista o Estado é extremamente burocrático, extremamente ineficiente, com seus impostos, suas altas taxas, e eles não devolvem para a população, esses que pagam impostos, que votam,
da maneira como deveriam. Por isso que toda a estrutura estatal, para eles, não vale nada. Nesse sentido, tem que ser extirpada, porque o Estado, desculpa, é toda uma instituição burocrática e que, como o Weber vai falar e defender ao contrário do anarcocapitalista, o Estado poderia usar de violência, não. Se o Estado usa de violência, ele tem que ser banido, porque o princípio básico é a não violência. E a propriedade privada, para eles, não é violenta, como o comunismo acha e como o anarquismo acha. O Estado, sim, é violento. Então, basicamente, como que funcionaria na visão dos anarcocapitalistas nessa eliminação do Estado e a proteção à soberania do indivíduo em si? Para eles, é através da propriedade privada, do livre mercado, que os anarcocapitalistas vão pensar que a educação, saúde, segurança pública, todos os serviços seriam fornecidos pelas as concorrentes privadas, a iniciativa privada, de modo que o cidadão não precisaria pagar imposto e essa carga tributária alta que nós pagamos anualmente para o Estado. Isso seria de forma que os próprios cidadãos poderiam comprar esses produtos, comprar esses serviços, que iam, de certa forma, competir entre si pela lógica da oferta e da procura no mercado extremamente competitivo. Inclusive até as moedas correntes digamos, participar dessa livre concorrência. Temos aí os bitcoins como uma moeda que ainda não é reconhecida, mas na visão do anarcocapitalista elas poderiam futuramente ser reconhecidas. Um exemplo para pensar essa questão da livre concorrência do mercado, e isso que ia regular toda a gestão da vida privada. Então, o Estado sairia de cena, deixaria aquilo que os liberalistas clássicos e mesmo alguns liberalistas, como os neoliberalistas, uma ausência completa, no caso do anarcocapitalista, do Estado. Se bem que ainda os minarquistas ainda defendem, pelo menos aí, como nós vimos, uma presença do Estado. Então, eles partem do fato empírico de que várias organizações que conseguiram eliminar basicamente o Estado e deixou a livre iniciativa tomar conta da economia e da vida social, conseguiram angariar para si grandes progressos, uma vida melhor para todos os cidadãos. E você tem essa defesa acirrada de que a promoção humana deve partir justamente dessa ideia de que todo e qualquer tipo de violência, seja ela estatal, seja ela de cunho moral, e todos os aspectos violentos da vida humana deve ser banido da sociedade. Então, só para ficar claro o que eles são a favor, o que eles são contra o Estado, lembrando que isso difere muito do anarquismo tradicional, que quer banir banir o Estado. Desculpa, eles de certa forma vai ao encontro do anarquismo tradicional. Eles querem banir os impostos, porque os impostos é um tipo de agressão muito grande do Estado, sobretudo porque o Estado não devolve de volta na proporção que deveria, e o Estado é extremamente burocrático com isso. São contra qualquer tipo de agressão. Corporativismo, o voto, que para eles não resolve o problema das desigualdades sociais, isso nem é uma proposta que eles seguem. São contra a propriedade intelectual, o patriotismo, o nacionalismo, o socialismo e o protecionismo são todas características daquela passagem do socialismo para o comunismo, que é defendido pela ala esquerda e em algum aspecto ou outro pelo anarquismo tradicional. O que eles são a favor? Da propriedade privada. Eles entendem que a propriedade privada é um bem natural, é um direito inalienável, você já nasce com isso. Defendem também o justnaturalismo, esses direitos naturais que já nascem, além da propriedade privada, a liberdade individual, e o direito de usufruir dessa liberdade. Por isso que eles vão defender muito esse autodomínio sobre si mesmo e sobre sua propriedade, e a proibição de, digamos, qualquer tipo de aparato coercitivo ou fraude contra o ser humano. Então,
tá na base esse princípio da não agressão, é da onde deriva todos os outros. Ninguém pode interferir no que é meu, não pode interferir sobre a minha propriedade privada. E a única forma, segundo essa vertente, de adquirir uma propriedade privada aos moldes, digamos, certo, seria uma apropriação original pelo trabalho, pela, digamos, uma doação voluntária, uma troca, não sei, podemos pensar assim. Por exemplo, comércio, doação, que seria uma forma de pensar aí a questão do transferimento da propriedade privada, mas invadir, agredir a posse da propriedade privada é proibido porque fere esse princípio da não agressão. Eles trabalham com a ideia do livre mercado absoluto, como eu disse para vocês, é o mercado livre que vai regular pela questão do oferecimento de serviços e produtos, como segurança privada, segurança, saúde, educação, de modo que, se caso não precisássemos pagar tantos impostos, todos os nosso dinheiro gastado com a questão dos impostos seriam remetido para comprar esses bens e esses serviços. Defende essa exceção até o nível individual, essa separação, uma soberania da pessoa, como disse para vocês, uma questão do domínio sobre si mesmo e a extirpação de qualquer domínio do Estado sobre nós, que o Estado, como disse para vocês, é extremamente agressor, extremamente mau, e ele é extremamente incompetente para o anarcocapitalismo, e a livre iniciativa e a liberdade como forma de expressão absoluta. Então, basicamente, essas ideias que o anarcocapitalista defende, e podemos perceber o tanto que ele difere em grande parte do anarquismo tradicional. Por isso que eu disse para vocês que seria difícil fazer uma associação tão direta entre os dois, mesmo porque o anarquismo tradicional vai defender a extirpação da propriedade privada juntamente com o Estado, porque eles entendem que o capitalismo, tendo como base o Estado e a propriedade privada, são dois males que provocam todas as desigualdades sociais e toda a infelicidade humana e fere aquele princípio de liberdade que é o princípio maior do anarquismo tradicional. Então, eu trouxe o ANCAP como uma tentativa de pensar essa contraproposta, já que eu disse no início da aula que era difícil pegar uma única definição do anarquismo, porque você tem aí várias ideias que são contrárias a elas. Uma última característica que eu esqueci de comentar, que você tem uns dos símbolos aqui do anarcocapitalismo, essa bandeira que é a aurinegra, que é o símbolo do anarcocapitalismo, do lado amarelo, dourado, representa a propriedade privada, e o lado preto representa a própria anarquia. Nós temos também aí um outro símbolo, que é esse da serpente, que está escrito em inglês, mas numa tradição direta podia pensar não pises em mim, que é uma das primeiras bandeiras do símbolo da bandeira de Gadsden, desculpa, a primeira adotada pelos liberais radicais anarcocapitalistas como símbolo, que essa cascavel traz essa ideia de não pisar em mim, ou seja, respeita a minha individualidade. Basicamente isso. Lembrando que o Matheus Batista, ele segue essa filosofia e essa vertente de pensamento. Ele trouxe boas ideias para eu preparar essa aula, indicou interessantes sites que eu deixei como para quem quer aprofundar, já que não dá para esgotar toda a temática, esse nem é também o intuito. Na folha que eu coloquei no GR8 tem algumas indicações de leitura para vocês aprofundar. E na sequência, dando continuidade a essa noção do anarquismo agora, saindo um pouco do anarcocapitalismo, no Brasil nós tivemos uma fase e uma grande intervenção do anarquismo, sobretudo na Primeira República, porque o Brasil reúne ali naquele período experiências sociais bem relevantes e que remonta sobretudo essa parte da imigração europeia, todo o favorecimento que teve os imigrantes europeus, sobretudo os que vieram da Itália, e entre mais ou menos
1870 e 1914, quando as ideias anarquistas, de certa forma, eles passaram a ser difundidas, sobretudo entre a classe operária, através de propagandas, periódicos, especialmente a partir da década de 1890. Então, nós sabemos que nesse período, se fosse olhar a próprio período da Primeira República, e as condições do operário brasileiro dificultava bastante, digamos, a participação dos trabalhadores. E isso fez com que rapidamente os anarquistas ganhassem força e espaço entre os operários. Por quê? Porque o sindicalismo revolucionário dessa época tinha a concepção de que era necessário exercer essa influência sobre esse movimento operário no Brasil. E isso aconteceu sobretudo em especial nos congressos dos operários, nas greves. Então você teve uma participação efetiva dos ideais anarquistas, de alguns anarquistas. Eles também contribuíram muito para a própria história dos anarquistas narram, contribuíram muito para a criação de uma série de periódicos para a imprensa operária. Fundaram diversas escolas modernas ao redor do país. Ele só deixou de ser uma vertente hegemônica no país, de fato, quando você tem ali digamos, chegando no Brasil as ideias do comunismo, que daí você vai ter ali a criação do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e depois você tem uma repressão muito grande, promovida pelo governo de Arthur Bernardes. Depois o sindicalismo revolucionário também vai sofrer uma grande derrocada no período entre crises do governo Vargas, porque você vai ter ali uns sindicatos muito controlados pelo Estado. Os sindicatos vão perder aquela força hegemônica das lutas políticas, porque vai ter um sindicato muito voltado por aquilo que Gramsci fala, que é os sindicatos muito imediatistas, que vão lutar justamente só por alguma outra causa, tem aquela vocação trade unionista, que é justamente esse Estado, esse sindicato voltado muito mais para um sindicato dos patrão, dos interesses da classe burguesa. Então o operariado vai perder muita força e o anarquismo também, consequentemente, vai sofrer com essa derrocada. Nós tivemos uma experiência, além dessa, uma experiência que o próprio texto traz, que é a experiência que aconteceu no Paraná, de anarquismo, e essa experiência foi muito forte, sobretudo na colônia da Sicília, e um dos nomes fortes dessa colônia é o italiano Giovanni Rossi, que ela foi formada mais ou menos ali segundo conta a história, na região de Palmeira, no Paraná. A colônia da Sicília foi uma comunidade rural experimental que buscou colocar em prática esses princípios libertários, sobretudo do anarquismo, com a realização do trabalho de forma coletiva, uma organização muito forte de uma caixa de rendimento comunal, como se fossem as comunas, como eu disse para vocês, uma comuna mais federal. E também tem uma parte interessante, que é um incentivo ao amor livre. Então, essa experiência teve seu fim só em 1894, fustigada por setores da elite e por problemas internos, como a pobreza material, a dificuldade por parte de alguns colonos de se adaptar ao estilo da vida proposto pelos libertários. A colônia Sofia deixou de ter essas marcas profundamente anarquistas, no seu sentido de ser uma autogestão, uma autarquia que viveu, pelo menos no seu modus operandi inicial, todos os princípios do anarquismo, que é essa liberdade, do anarquismo tradicional, essa liberdade, essa partilha dos bens, eles mesmos se autogerindo, que é tudo aquilo, uma liberdade muito grande individual, amor livre, tudo isso, de certa forma, está na própria essência da proposta anarquista. Então nós tivemos esse período no Brasil com essas experiências. E para finalizar a aula, depois desse percurso, vamos ver alguns tipos de anarquismo
que, como eu disse para vocês, são vários tipos de anarquismo. Então, basicamente, nós temos centrais desse tipo de anarquismo. Nós temos um primeiro anarquismo, que é o filosófico. Esse anarquista é considerado William Goldwyn, 1756 a 1836, é considerado um dos grandes fundadores. Ele pensa muito pela via utilitarista, defendendo um extremo individualismo e a eliminação da cooperação do trabalho. Esse anarquismo ele vai, de certa forma, declinar a ideia da legitimidade moral do Estado, vai mostrar, criticar o Estado na sua imoralidade, sobretudo com a cobrança de impostos, por impor leis, barreiras sociais, e ele busca, de certa forma, reduzir e minimizar, sobre vários aspectos, a influência do Estado sobre a vida dos seus cidadãos, buscando sempre esse ideal de liberdade. Então, romper com essas barreiras sociais e com essa influência do estatismo, ou até mesmo eliminá-la de vez. Já o anarquista individualista ou liberalista, mutualismo, que são dissidentes de uma corrente filosófica do anarquismo individualista, que tem como base Max Stirner, como eu já disse para vocês no início da primeira aula. Esse tipo de vertente anarquista vai defender que o anarquismo proposto por William Goldwyn era um extremo egoísmo e um anarquismo extremamente individualista, centrado na total liberdade humana, de querer tudo fazer sem respeitar as leis, aos deuses, ao domínio do Estado, sem respeitar as regras morais. Então, esse anarquismo individualismo vai se opor também ao social e defende o direito à propriedade privada em uma economia de livre mercado, que depois quem vai se apropriar disso é o Murray Rothbard, que vai se autodenominar um anarcocapitalista, como a gente viu em alguns slides atrás, em que vai defender essa ideia da propriedade privada como não como uma estrutura de dominação, e sim como um direito inalienável do indivíduo. Então, para ele é um direito natural, não é como os teóricos comunistas e os teóricos do anarcocomunista defendem. Então, para ele, como eu já disse para vocês, tem aquela lógica do egoísmo, ou seja, de que cada eu satisfeito vai criar uma certa limitação. Não quer dizer que eu só pensando em mim vai virar uma guerra de todos contra todos, mas cada egoísmo, cada ser humano pensando em si, eu tenho como uma limitação. Se a gente for pensar na questão de não é que existe uma ausência de regras, mas entre esses egos que vão pensar só em si, você tem um equilíbrio que é justo para a sociedade, segundo essa linha de pensamento. Ou seja, eu vou até onde eu posso ir dentro dos limites que me satisfaz e dentro dos limites que satisfaz o outro. Então, não tem, digamos, uma ideia de caos, de que tudo pode, como possa se pensar como uma estratégia direta. Então, eles tinham também a ideia do princípio da não agressão, a primazia da vontade individual, defendiam a propriedade privada na economia de mercado, sendo os bens valorizados no preço de custo da produção, lembrando disso. E muito lembra esse anarcocapitalista. A gente pode pensar assim que esse capitalismo defendido pelo anarcocapitalista, até mesmo por Stirner, a gente pode pensar que como se o Marx Stirner fosse um proto anarcocapitalista, que depois, só na contemporaneidade, que vai aparecer mais detidamente essa ideia. No lado oposto, nós temos o anarquismo social, que vão ter aí várias ramificações: anarquismo coletivista, anarquismo comunista, anarquista sindicalista, que defendem aquela ideia que eu trabalhei bem com vocês, que é uma ideia de colaboração, de formação de uma comuna federal, autogestada, autogovernada de forma consensual, numa democracia direta, como modelo alternativo à democracia, digamos,
baseada no igualitarismo de nascença, de nascimento, sem hierarquia e sem classe. Então você vai ter, por isso que esse tipo de anarquismo reúne ali facilmente esses outros modelos que estão muito próximos, que é o modelo do coletivismo, do comunismo. E você tem lá grandes representantes como o Kropotkin, você tem um Bakunin, que são defensores dessa linha de anarquismo. E você tem várias outras correntes anarquistas, como os pacifistas, autarquistas e os religiosos, que vão defender especificidades das relações humanas. Por exemplo, o anarcopacifismo vai defender, vão ser contra qualquer tipo de violência, violência ou agressão. Você tem também aí o autarquismo, que vai defender a autogestão e a autarcia do indivíduo. Você tem aí o anarquismo religioso, são vários outros tipos de anarquismo, anarcofeminismo, anarco-insurrecionário, anarquismo nacional, anarquismo primitivista, anarcopacifismo. Então você tem aí toda uma gama de anarquistas que são, digamos, diferem alguma coisa do outro, mas traz no bojo essa ideia da liberdade é, e da não violência, do pacifismo, da ideia de que ou essa liberdade se dá num plano mais social, num plano mais individual. Então você tem diferentes vertentes do anarquismo. Eu espero ter conseguido explanar pelo menos os ideais e as características de forma que vocês entendam. Muito obrigado por essa aula. Até a próxima aula.